Quero também cumprimentar os irmãos que estão em casa com a paz do Senhor e dizer que Jesus é bom. Amém? Você crê? Você concorda? Amém. Jesus é bom, queridos, e o diabo não presta. Bom, como o pastor acabou de falar, esse é a nossa primeira reunião, né, de quinta-feira do ano, né? É a primeira, né? Primeira reunião de quinta-feira do ano de 2023 e nós estamos felizes porque Deus nos tem dado graça, Ele nos tem sustentado, Ele nos tem mantido de pé, Ele tem feito, né, a nossa fé uma crescente e nós estamos firmes no Senhor. Podemos passar por momentos de turbulência, de dificuldade. Tivemos um ano bastante turbulento, né? Politicamente falando, mas o Senhor nos tem sustentado, Ele nos tem dado graça, e nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. E nessa noite, queridos, eu ouvi pelo menos umas 3 vezes alguém dizer aqui no templo a palavra confiança. Mais alguém ouviu? E nós vamos falar sobre confiança hoje. Eu pedi uma palavra ao Senhor e apareceu diante dos meus olhos muita coisa. Mas quando eu vi essa palavra confiança, eu senti no meu coração de falar um pouquinho sobre esse tema, né? Claro, a gente não vai fazer um estudo, mas vamos falar alguns minutos acerca dessa palavra que é de extrema importância na nossa vida, porque quem não tem confiança não tem fé. Você concorda comigo? A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, ou Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Quando a gente fala de confiança, a gente fala de algo que a gente acredita de forma plena, de algo que a gente acredita. Obrigado, irmão. De algo que a gente acredita de forma plena e com firmeza. Talvez seja por isso que o salmista tem escrito lá no início dos tempos que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, ou seja, está firme, está seguro e permanece para sempre. Por quê? Porque quem tem confiança é como uma rocha, é como um rochedo. Ainda que os ventos venham, ainda que venha a chuva, ainda que venha a tempestade, a Bíblia diz que o homem prudente edificou a sua casa na rocha. Por que ele não edificou na areia? Porque na areia não tem firmeza. Na areia as bases não se sustentam, as bases não se seguram. Porém, na rocha, a casa vai estar firme, ela vai estar segura e ali ela vai permanecer para sempre. Assim somos nós com relação à nossa confiança no Senhor, né? A Bíblia diz que muitos confiam em carros e outros confiam em cavalos,
mas nós confiamos no Senhor, no nosso Deus. Amém? Abra a sua Bíblia no livro, na primeira carta, 1 João, fica lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse. 1 João, tem 1ª, 2ª e 3ª, se não me engano. 1 de João, capítulo 5, versículo de número 14. Tem um texto que diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E esta é a confiança que temos nele. Nele quem? No Senhor. Nele quem? Em Cristo. Essa é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? O grande problema de muitas pessoas é que muitos têm confiança, muitos têm fé, muitos acreditam e muitos estão dispostos. Porém, algumas pessoas esquecem que a nossa confiança, ela precisa estar submetida ao crivo da vontade de Deus. E é importante que a gente entenda que, ainda que com toda a confiança que a gente tenha, quando o Senhor, segundo a sua vontade, não nos der algo que a gente tem pedido ou desejado, é importante nós compreendermos que a vontade dele, antes de tudo, a Bíblia diz, e nós cremos, que ela é boa, perfeita e agradável. Isso significa, querido, que a sua confiança, ela pode te levar, te conduzir a algum ambiente que vai gerar em você desapontamento. E isso é natural, porque segundo a vontade de Deus, Ele é que sabe o que é melhor para nós. Se a sua vontade é boa, perfeita e agradável, aquilo que porventura parecia muito bom aos meus olhos e que eu reputava como uma coisa necessária para a minha vida, se o Senhor compreende que não é, eu preciso de quê para aceitar isso? Eu preciso de uma coisinha chamada maturidade. E a maturidade, queridos, é algo interessante, porque a maturidade, ela não chega jamais sem experiência. A maturidade, ela só chega até nós quando nós temos experiência. E para adquirir experiência, a gente precisa passar por determinadas coisas. Então nós só estaremos prontos para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós formos devidamente provados, quando nós formos devidamente testados, quando nós formos devidamente, quando nós passarmos devidamente por aquele caminho. É difícil, porque nem todos alcançam essa compreensão em tempo. E muitos, por causa dessas provações que todos nós temos que passar, né? Muitos se desesperam, muitos tomam decisões
que geralmente vão se arrepender lá na frente. Por quê? Porque não tiveram paciência. E quem tem paciência está exercendo de forma direta a confiança. Né? A confiança, ela precisa andar conosco em todas as áreas da nossa vida. Se a gente confiar em todas as áreas da nossa vida em Deus, a gente vai de fato conseguir adquirir experiência. Quando a Bíblia nos mostra o apóstolo Paulo, já no final da sua carreira, um homem com uma tremenda experiência em todas as áreas da sua vida, um homem que passou por muitas situações, foi testado, foi provado e no final ele foi aprovado. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Pedro, do apóstolo João e dos demais apóstolos e discípulos de Jesus, e os discípulos dos discípulos, quando a gente olha para a vida desses homens, é importante sempre, sempre, sempre a gente olhar a confiança desses homens, o nível de confiança e de fé que esses homens tinham. Embora muitos deles tenham falhado em muitas áreas, né? Você pega, por exemplo, o profeta Elias. Elias era um homem de Deus tremendo, mas quando você olha para a história de Elias, você vê Elias fugindo de uma mulher. Entende? Elias mata 400 ou 450 profetas de Baal e logo em seguida ele foge de uma única mulher. A confiança de Elias naquele momento, ela foi abalada. A confiança de Elias naquele momento foi colocada em xeque. Ele foi, ele decidiu fugir daquela situação. Mas ter a confiança abalada não significa o fim. Porque a nossa confiança, ela pode sofrer abalos. Ela pode, de fato, sofrer alguns trancos, algumas lesões. E isso é natural. Não é o ideal. Mas nós estamos sujeitos, somos suscetíveis, devido às nossas limitações, devido às nossas fraquezas, devido às nossas paixões, a gente está sujeito a ter a nossa confiança abalada, né? Por isso o apóstolo Paulo tem um texto que ele diz, olha, eu estou abatido, mas eu não estou vencido. Ele não entregou os pontos. Naquele momento que ele estava abatido, a sua confiança logicamente estava abalada, porém ele não entregou os pontos, porém ele não abandonou a fé, porém ele não abandonou o Cristo, porém ele não abandonou a sã doutrina, porém ele não se desgarrou da igreja e do rebanho e se enfiou num lugar. Não, ele continuou ali, firme. Isso aconteceu com Elias. Elias vai para aquela caverna, se esconde. Elias fica ali sendo alimentado pelos corvos. Elias passa maus bocados, num estado terrível de depressão. No entanto, a confiança de Elias ainda estava ali, estava fraquinha, estava abalada. E aí o Senhor, ele vem falar com Elias, né? E a Bíblia dá alguns exemplos de como Deus se manifesta a Elias, né? Vem numa brisa, vem numa nuvem, vem numa voz mansa e tal, e aí por fim o Senhor vem e se manifesta a ele. E as forças de Elias são renovadas, e a fé de Elias, ela é avivada, e Elias retoma ali a sua confiança, com toda a sua convicção, e parte para cima, e volta a ter uma comunhão plena, e volta
a ter ali a sua confiança restaurada. Por isso é importante, queridos, a gente ter isso em mente, a gente guardar a nossa fé e termos confiança no Senhor. Vão ter situações na nossa vida que a gente vai ter turbulência, a gente vai ser provado. Muitos de nós aqui já foram provados em muitas áreas, muitos aqui já tiveram experiências em algumas áreas que tiveram a sua confiança, a prova da tua fé tirada, né? Quando eu digo tirar a prova de fé, é testar a fé. Muitos de nós aqui já tiveram, e provavelmente teremos outras situações, porque a Bíblia diz que o ouro ele é purificado através do fogo. Então é só através da prova que a nossa confiança ela vai ser testada, né? A Bíblia diz na carta de Paulo aos Filipenses: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque a nossa confiança está em Deus, nossa confiança está em Cristo. A nossa confiança ela não está naquilo que a gente pode fazer. A Bíblia diz que nós não devemos confiar na força do nosso próprio braço, não devemos confiar na força do nosso dinheiro, na força dos nossos bens, na força do poder aquisitivo, material e físico que a gente tem. Mas a gente precisa confiar no Senhor, porque é Ele que é o provedor de todas as coisas. É o Senhor que provê a nossa saúde, é o Senhor que provê, queridos, a nossa disposição, a nossa garra, a nossa força de vontade. É o Senhor que distribui a cada um a quantidade de fé que cada um precisa. Uns têm um pouco mais de fé que o outro, e isso é natural. A fé ela é distribuída como dom, o dom da fé. Você vê pessoas que quando falam de fé ou falam de Deus, elas vibram, elas exalam, elas transmitem ali algo de Deus que é espetacular, né, aos nossos olhos, mas aquilo é o nível de fé que aquela pessoa tem, né? Ela alcançou aquele nível de fé. A gente vê às vezes determinados pregadores pregando a palavra de Deus, que aquilo causa na gente um impacto tremendo. Não é simplesmente porque Deus quis usar aquele homem ou aquela mulher de forma poderosa, tremenda. Isso é o nível de fé que aquela pessoa tem, e Deus se manifesta através daquela pessoa, porque ela tem fé, porque ela tem um nível de confiança elevado. E é essa confiança que a gente precisa buscar no Senhor, porque às vezes coisas muito pequenas costumam abalar a nossa confiança, coisas pequenas costumam abalar a nossa fé, e a gente precisa cuidar disso, cuidar dessas coisinhas, para a gente não se atrapalhar. A Bíblia, quando ela diz que nós, né, o apóstolo Paulo, ele diz que quem milita, quem luta, quem combate, né, quem milita a boa milícia não se embaraça com os negócios dessa vida. Que negócios são esses? São negócios especificamente? Ou negócios somente? Ou são as questões do dia a dia? São as nossas questões menores? Isso também é tratado como uma figura de linguagem, como negócios dessa vida, como coisas dessa vida, como coisas do dia a dia, que às vezes isso atrapalha a nossa confiança em Deus, isso atrapalha a nossa fé, isso mexe com a nossa fé. Por quê? Porque a gente às vezes se enrola com isso, às vezes a gente se enrola, se atrapalha com as nossas relações, seja em qualquer que for a ordem,
seja do dia a dia. Hoje eu estava no trem e tinha um rapaz muito barulhento, falando muito o tempo todo, e uma outra moça também, e falavam muito e começaram uma discussão lá, troco de nada, e foi um negócio assim, chato de ver, né? E eu percebi o seguinte: aquelas duas pessoas certamente saíram dali, uma irritada com a outra, e logicamente que irritou quem estava perto, que foi obrigado a passar 1h20, 1h30 dentro do trem, ouvindo duas pessoas discutirem, da Central do Brasil até aqui a estação. Que coisa terrível! Isso mexe com a nossa mente, isso mexe com a nossa alma, e isso logicamente mexe com a nossa fé, isso abala a nossa confiança. Quando a gente se depara com essas coisas, ou quando a gente é obrigado a passar por situações assim, isso mexe muito com a gente. Então a gente precisa ter cuidado para não se enrolar com os negócios dessa vida, não se embaraçar com essas coisas, porque essas coisinhas nos afetam, e isso logicamente causa um resultado negativo. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o com todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O Senhor, Ele faz isso quando a gente entrega a Ele o nosso coração, as nossas vontades, as nossas necessidades. Tiago 1, verso 4 diz assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Veja que coisa interessante. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Ninguém consegue fazer nada perfeito com pressa, correndo. Pode até ficar bacana, mas alguma coisa não vai ficar legal se você fizer as coisas correndo, com pressa. Por quê? Tudo debaixo do céu, segundo a Bíblia, tem um tempo determinado. Materialmente falando, tem coisas que se você fizer rápido, não vai funcionar. Espiritualmente falando, se você age com paciência, com longanimidade, as coisas vão fluir melhor. Por quê? Porque Deus não é o Deus da pressa. Por que o nosso Deus não é o Deus de pressa? Ele é o Deus de perto, mas de pressa não. Por quê? Porque Deus não está preso ao nosso tempo. Nós estamos presos ao tempo, mas Deus não depende do tempo para nada. Deus criou o tempo para nós. Deus criou o tempo porque nós temos tempo de vida, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir. Deus criou o tempo por causa do homem. O tempo que eu digo, o cronos. Esse tempo que cronometra todas as coisas. Ele determina o tempo para cada situação, para cada coisa. O nosso tempo vai chegar ao fim. E Deus fez isso por causa do homem, por causa da sua finitude. Por isso é que Deus criou o tempo, mas Ele não está preso ao tempo. Então por isso Ele nos ensina a tratar, a trabalhar com a paciência. Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A ansiedade de muitas pessoas
por vezes, acaba encontrando situações na vida que só esse texto aqui vai resolver. Olha, irmão, não se desespere. Não entregue os pontos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele que nos sustenta. É Ele que nos vai dar o direcionamento de todas as coisas. E a gente não pode se desesperar. Segundo Timóteo 2:1 diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. Porque na graça, irmãos, a gente encontra tudo que a gente precisa. Se não tivesse graça, não teria salvação. Se não tivesse graça, não teria sacrifício na cruz. Se não tivesse graça, não teria remissão dos pecados. Se não tivesse graça, não teria perdão dos pecados. Se não tivesse graça, não teria Cristo. Então a graça, ela está aí. A graça, ela é como um oceano de coisas, né? Tem até um louvor que fala sobre isso, eu esqueci, não sei se é a Ana Paula Valadão ou se é a Aline Barros que canta. Enfim, a graça é isso. A graça de Deus, ela nos envolve como um todo. Eu estava vendo um filme em que o personagem dizia que a água, ela está dentro de nós. Isso é fato, porque nós somos 70% composto de água, de líquido, né? E está ao nosso redor, então ela nos envolve por dentro e por fora. Irmão, mas eu estou aqui na terra seca. Eu falei, então entra no mar para você ver. Entra numa piscina. E você vai sentir isso. Você vai ter essa sensação maravilhosa de que a água, ela nos completa. Quando nós estamos dentro da água, nós não nos derramamos, mas a gente está completo na essência desse exemplo da água. Então, essa água, esse oceano, que é a graça de Deus, nos envolve, nos cobre e nos conduz. A graça, ela verdadeiramente nos conduz. Só a graça pode nos levar diante de Deus. Porque a Bíblia diz que pela graça somos salvos. E isso é dom de Deus. Isso é presente de Deus para toda a humanidade. Isso está disponível para todos, para os bons e para os maus, para todos que quiserem, porque a Bíblia diz que aquele que quiser, ou aquele que vier, né? O Senhor dizendo, Ele diz, olha, vinde a mim. O Senhor pregando no Evangelho de Mateus, Ele diz, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor, Ele chama. Por quê? Porque é Ele que tem a graça. É Ele que pode dar o alívio do fardo. Ele diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. E se as pessoas não quiserem, Ele não vai obrigar, mas a vontade de Deus, segundo a Bíblia, é que todos os homens se salvem, é que todas as pessoas se salvem, é que a graça, de fato, esse oceano da graça, ele possa alcançar a todas as pessoas e dar a elas a dádiva, o presente. A graça de Deus está disponível para todos nós.
para todas as pessoas. Então, por isso, a Bíblia chama isso de graça, porque não tem preço, né? Você viu o exemplo aí do cara que estava condenado, ele recebeu lá a graça presidencial. Acabou, não tem mais condenação nenhuma sobre ele. No nosso caso, a Bíblia diz, olha, pela graça sois salvo, e isso é dom de Deus. Nós não recebemos a graça por merecimento, não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse por obra, irmãos, provavelmente muitos de nós aqui, muitos, inclusive eu, se fosse por obra, é provável que eu não tivesse incluso nesse pacote. É provável que eu não tivesse incluso nesse projeto. Então a graça, ela é maravilhosa, porque ela alcança exatamente aqueles que não merecem. Ela alcança exatamente aqueles que não são dignos. A graça tem o poder de trazer a dignidade. A graça tem o poder de transformar a vida daquele camarada que sente que não vale nada e ele passa a valer alguma coisa. Não que ele vá tomar isso como orgulho próprio, olha, eu... Não. E ele não pode nem pensar nisso. Ele não pode se vangloriar disso. Ele tem que simplesmente ser grato a Deus, porque ele foi alcançado, assim como nós devemos ser gratos a Deus, porque fomos alcançados por essa graça, e estamos aqui, e a gente precisa cuidar dessa dádiva, desse presente, para a gente não cair, porque, né, a gente precisa cuidar, né, cuide aquele que está de pé para que não caia. Porque quando a gente cai, a gente se afasta da graça. E se afastando da graça, a gente está com um problema muito sério. Entende? Se afastando da graça, a gente está com sérios problemas. Então vamos ficar firme. Fique firme. Foque no céu. Foque na graça. Tenha o seu foco na graça de Deus. Entende? Tenha o seu foco na palavra de Deus. Tenha a sua mente voltada para Cristo, para que a gente não caia nos deslizes, né, nas armadilhas que o diabo coloca diante de nós, porque são muitas. Às vezes a gente não percebe, mas elas estão ali, armadas, prontas, como um laço para pegar aquele que está distraído. Então vamos ficar atentos, vamos focar em Cristo. Vamos, né, ter os nossos olhos voltados para a cruz, para que a gente não corra o risco de tropeçar com o nosso pé em pedra e sofrermos o dano da queda. Porque a queda, queridos, a queda é terrível. Então vamos ficar firmes no Senhor. Vamos manter a nossa fé, né, ali focada, a nossa confiança firmada no Senhor, porque o texto diz e nós cremos que aqueles que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Amém? Deus abençoe.